Tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. É isso mesmo, de Oliveira do Hospital para todo o mundo, através da nossa emissão online, disponível em radioboanova.sapo.pt. Também nos pode acompanhar a partir deste momento através do nosso Facebook, a nossa página do Facebook, onde estamos então a transmitir o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Hoje então com a participação do seu padre António Loureiro, o pároco de Oliveira do Hospital. É um programa que iniciamos agora. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova tem vindo a ser assim há já mais de 2 anos. Seu Padre António Loureiro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Palavras de Esperança. Espero que se encontre bem. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia aos nossos ouvintes. É com muito gosto que estamos aqui, graças a Deus vou estando bem, enquanto há saúde física pelo menos, que vamos tendo aqui a fintar o vírus e pronto, a ver se conseguimos vencer esta pandemia sem ficarmos com excessivas marcas negativas. Pronto, depois a nível psicológico isto acaba por ser também um pouquinho de doença que afeta a todos. É verdade, não é? Uma espécie de clausura psicológica que nos impede de socializar com as pessoas, mas olha, vão-nos valendo estas novas tecnologias ainda assim, não é verdade? Exatamente, alivia um pouquinho, mas o importante é também isso, é que sintamos que apesar de não podermos ter o mesmo convívio, a mesma relação, temos que ser pessoas em sentido grande, bem dispostas, com alegria, com força interior, com capacidade de amar, com esperança na vida, e não seja que para fugir ao vírus apanhamos outras coisas, também seria um vírus espiritual bastante negativo. Oxalá todos sejamos capazes de ir vencendo as dificuldades com bom ânimo interior e com esperança, na certeza que dias melhores vão vir. Certamente que sim. Seu Padre, vivemos um período especial, começámos na quarta-feira o período da Quaresma, portanto hoje vamos olhar para o primeiro domingo da Quaresma, ano B, portanto do próximo domingo, dia 21 de fevereiro, portanto iniciamos com a quarta-feira de cinzas. Seu Padre, qual é que é o significado deste período na Igreja Quaresma? É sempre um período de introspeção também, cada um de nós deve olhar para aquilo que é e para as melhorias que pode operar em si perante a Igreja e perante os outros. Exatamente, o tempo da Quaresma, Quaresma vem do nome de 40, são 40 dias, que a Igreja recorda que Jesus foi para o deserto e aí esteve durante 40 dias antes de iniciar a sua missão pública, num tempo de reflexão, de oração, de jejum, de encontro com Deus, de refletir sobre a sua missão. E então, desde o início da vida cristã, que se estabeleceu este tempo de Quaresma, de 40 dias, que vão desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos. No domingo de Ramos começa a Semana Santa e depois o Tríduo Santo, o Tríduo Pascal, que são depois os 3 dias anteriores à Páscoa. Portanto, todo um tempo muito intenso. A cor litúrgica é o roxo, uma cor que convida à reflexão, à conversão. Se formos às igrejas, vemos que não há flores nos altares. Portanto, tudo para ajudar à introspeção, para que sejamos capazes de viver um tempo de conversão, de adesão ao Senhor, de purificação espiritual, de olhar para a vida procurando o seu sentido mais profundo, recordando que o que está de fundo é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Portanto, este olhar para Jesus que sofreu as consequências do pecado do mundo para nos libertar desse mesmo pecado, é um pouco o sentido. Então o objetivo é também esse, não é? E tradicionalmente a Igreja tem 3 atividades, digamos assim, 3 notas especiais, que é a oração, o jejum e a esmola, que já aparece no Evangelho. Jesus já fala nisto no Evangelho, portanto já coisas muito antigas, mas que manifestam este caminho espiritual. A oração como procura de Deus, de dar tempo a Deus,
escutar a Deus, o jejum como separar-me daquilo que me ocupa e enche o meu coração, esvaziar-me de mim mesmo, e depois a esmola, ou a caridade, como atenção ao pobre, atenção ao necessitado, atenção àquele que sofre, portanto sair de mim mesmo, ir ao encontro do outro e da necessidade do outro. E é neste caminho, com estes 3 meios, e outras coisas que depois também se possam desenvolver, mas que fazemos este caminho espiritual de conversão, de adesão ao Senhor, de renovação espiritual, de sentir que sou peregrino e que não estou já na perfeição ou instalado ou perfeitamente satisfeito. Aliás, ninguém está. Não é? Sr. Padre, portanto, olhamos também para a homilia do Papa na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas também acontecia um ritual, uma forma interessante da própria Igreja, que era de fazer sinal da cruz em cada pessoa com as cinzas. Pode explicar um bocadinho do que é que se trata? Normalmente as cinzas são recolhidas dos ramos do ano anterior, queimam-se os ramos que sobraram e depois faz a imposição. Portanto, estas cinzas serão benzidas neste dia da imposição das cinzas, faz uma oração de bênção e coloca-se na frente da pessoa ou na cabeça como sinal de penitência. Há 2 formas depois de poder colocar as cinzas. E há uma mensagem que é dita, não é? Qual é que é essa frase que o padre normalmente diz? Normalmente diz: lembras-te que és pó e ao pó da terra has de voltar, ou então converte-te e acredita no Evangelho. Tradicionalmente era a primeira frase, em que nos recorda a nossa criação, em que o Senhor nos formou do pó da terra e que o nosso destino também é esse. Ou então acredita no Evangelho. São as mesmas coisas. No fundo é dizer: não penses que a vida neste mundo é tudo, porque a essência do homem é mais essa dimensão espiritual e somos chamados à vida eterna, que o Senhor nos concede através da sua Páscoa, e então é todo esse caminho espiritual que somos chamados a viver para podermos ter como herança esse dom de uma vida melhor, uma vida boa, uma vida feliz, que será plena na vida eterna, na contemplação de Deus e no amor de comunhão com os irmãos. Agora estamos neste tempo de peregrinação, então é um gesto penitencial, também já vinha do Antigo Testamento, em que a pessoa se dá conta que é necessário mudar algo, que não está tudo bem, então assume essa humildade de poder receber as cinzas como sinal de penitência, de conversão, de vontade, de mudança de vida. Muito bem, portanto, e a homilia do Santo Padre no dia de quarta-feira de cinzas? Então era só uma frasinha muito interessante, não é? No fundo o Papa estava a dizer que todos temos vícios, que a vida está muito tocada pelo vício e pela, dizia, a falsa segurança do dinheiro e da ostentação. Então dizia o Papa: todos temos doenças espirituais, sozinhos não podemos curá-las. Todos temos vícios arraigados, sozinhos não podemos extirpá-los. Todos temos medos que nos paralisam, sozinhos não podemos vencê-los. E então, para isto tudo, para ultrapassar estas dificuldades, aponta Jesus e esta vontade de aproximar-nos do Senhor, de estar com Jesus, que nos liberta, que nos ajuda a vencer todos estes males. Mas é muito interessante isto. O meu vício eu não consigo vencer sozinho. E todos nós experimentamos as dificuldades, as tendências. Às vezes, quando nos vamos confessar, dizemos: ó Padre, os meus pecados são os de sempre, porque é sempre a mesma coisa. E não sou capaz de sair. Por isso, diz o Papa, é muito difícil mudar um comportamento. Então, quando o comportamento é errado, ou porque vou para uma tentação que me seduz e que é desordenada, ou porque tenho uma dificuldade, ou porque criei um hábito negativo, estou sempre ali a cair. E é difícil. Portanto, a Quaresma também é para libertar-me daquilo que não me ajuda a ser livre, ou não me permite ser livre. Então, oxalá todos façamos também um pouquinho este caminho e que me dê conta. Sim, se calhar há pequenas coisas que não são muito importantes, mas às vezes há hábitos que adquirimos, vícios, hábitos negativos, que depois me condicionam e me prejudicam os outros e dão sofrimento aos outros. E se calhar eu mudar um pouquinho tornava-me uma pessoa mais agradável, mais sociável, com maior amor para com os outros. Sei lá, na família, a pessoa tem um vício de falar de uma determinada maneira e que sempre ofende o outro. E pronto, e já não sou capaz de sair dali. E ando. Então agora é dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, ajuda-me a superar esta tendência negativa que está em mim. E com muito esforço e com muita perseverança e persistência seremos capazes de ultrapassar
algumas destas pequenas coisas ou grandes coisas que nos atormentam. Sei lá, a pessoa sai de casa, antes de ir para casa, passa pelo bar e chega ao bar e tem que beber 3 cervejas e 2 copos de vinho. Já está bem. E já pode dizer, não, vai ali, sempre está na mesma. Então mudar, difícil. Preciso de ajuda. Ajuda dos outros, ajuda da família, ajuda da comunidade, ajuda do Senhor Jesus, que me vem ao meu encontro. E para isso, a oração, o jejum, a esmola, para dar-me conta que necessito de mudar algo e que é possível mudar. Portanto, as pessoas que aproveitem agora este período, não é? Da Quaresma, estes 40 dias, para tentarem mudar e depois permanecer na mudança, não é? Não é só fazer. Depois, o que é bonito é que quando há um vício que se muda, a pessoa pode adquirir um hábito, quer dizer, eu fazer a coisa bem. Por exemplo, eu tenho o hábito na minha família de, antes de ir para a cama, dar um beijo aos meus pais, sempre foi. Isso era um hábito. Todos os dias fazíamos isso. De tal maneira que se um dia a gente não dava o beijo, mas dizia, aqui pois, claro. entre nós. Mas já vi pessoas que não têm esse hábito. Vão para a cama e tal, não ligam nada, nem boas noites, nem bom dia. São relações diferentes. Sim, também acho essas relações um bocadinho complicadas. Lá por casa também toda a gente dá beijinho antes de ir para a cama. Pois, é que é bom. Isto é um hábito, é uma coisa boa, virtuosa, que a pessoa se habitua a fazer e faz. Não, há um afeto diário, não é? Para com a pessoa. Exatamente. E é importante. Portanto, o objetivo é transformar o vício, que tem uma dimensão negativa, num hábito, que tem uma visão positiva. E então isso ajuda-nos a termos uma vida mais airosa, mais tranquila, mais alegre, mais bem disposta, de melhor relacionamento com os outros. Muito bem, muito obrigada por essas dicas que são sempre importantes. Portanto, tínhamos aqui também a ideia de falar da proposta da caminhada quaresmal da catequese, Sr. Padre. Exatamente, então também queríamos aproveitar o tempo da Quaresma para fazermos uma caminhada quaresmal. Aliás, sempre há uma proposta para a catequese. Então este ano a proposta era muito simples, né? Estamos confinados, estamos em casa, era também de envolver as famílias nestes pequenos gestos, mas era ter uma pequena, por semanas, né? Ter um momento de oração em casa, pode ser uma coisa muito simples, ter também uma atitude de jejum e um gesto de amor. Propõe-se também que as pessoas possam fazer em casa um pequeno lugar de oração, com a velinha, para fazer essa oraçãozinha. Então, o que é proposto? Jejuar, olha, da tristeza, do egoísmo, das queixas, do mau humor, da preguiça, da mentira. Pelo menos um dia por semana, até pode ser à sexta-feira. Olha, a família, os filhos, hoje vamos jejuar da tristeza, porque em casa ninguém está triste. Ainda que haja problemas, põe um sorriso, que é mais importante. E são estes momentos de esforço que nos ajudam. São alguns truques, não é? Às vezes para contornar situações menos positivas. E esse é o jejum agradável a Deus, não é só não comer ou fazer um grande sacrifício. Olha, arranja ou retira de ti uma atitude que seja negativa. E isso vai-te ajudar a descobrir que é possível, por exemplo, não ter mau humor. Tem que estar sempre com mau humor. Então, hoje não vou ter mau humor. E há muita gente com mau humor, não é, Sr. Padre? Infelizmente, às vezes também nós, infelizmente, mas esse era, diria que assim, o grande esforço. E depois também um gesto de amor, que seria algumas propostas, depois são dadas, será fazer o postal da amizade, dar a alguém com uma mensagem positiva, ter também um momento de partilha. Estamos num ponto difícil para muitas famílias, começam a ter necessidades porque faltam os empregos, falta depois do salário, então ter também um momento de partilha. Portanto, há algumas coisas assim neste sentido que serão propostas às crianças da catequese, mas que seria ótimo que envolvessem também as famílias, porque a família está em casa e através de um pequeno momento de oração, uma coisa simples, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, fazer uma pequena oração, mas pronto, é um momento que marca. E depois, com estas pequenas atitudes de jejum, oxalá, possamos também sentir que a Quaresma não é, e este tempo difícil que se alonga, estarmos fechados em casa tanto tempo, alonga-se, é pesado, mas que haja ali também uns pequenos sinais de esperança que penso que eram muito interessantes. Muito bem, Sr. Padre, vamos ainda continuar a falar da Quaresma em próximos programas, porque sabemos... Já agora só também uma notazinha da mensagem do Bispo de Coimbra, já que estamos... Sim. Então o Sr. Bispo de Coimbra também tem uma mensagem que intitulou Com Coragem Criativa Levanta-te, inspirado no ano de São José, em que ele também faz pequenas propostas. Então ficavam só as propostas para esta Quaresma da nossa Diocese. O Sr. Bispo vai orientar um retiro online. Começará hoje à noite.
e será até domingo. Ele próprio será o pregador. As pessoas que quiserem participar terão que inscrever-se. Então, no nosso site, do Diálogo Pastoral, estará o modo para se inscrever, o link, para que as pessoas que quiserem. Começa hoje à noite, já sábado, depois domingo, com o seu bispo. Não é uma questão aberta, porque é mais um ambiente de oração e de partilha mais reservado, portanto, entre as pessoas que quiserem participar, porque também é um pouquinho interativo. E então, o convite para quem desejar aprofundar um bocadinho e fazer um retiro, poderá fazê-lo hoje. Depois, às quintas-feiras, à noite, haverá também a Lectio Divina, que é um momento de oração em que o seu bispo também irá presidir. Irá fazê-lo de várias paróquias, começou ontem da paróquia de São José, e virá também ao Oliveira do Hospital fazer essa Lectio Divina, essa oração, no dia 4 de março. Não é aberta a todas as pessoas, terão 6 ou 7 pessoas a participar, porque não podemos estar muitas pessoas, mas também acentuar a importância da oração durante o tempo da Quaresma. E depois ainda uma nota especial para o dia de São José, 19 de março, em que o seu bispo quer solemnizar um pouquinho para marcar este ano que estamos em São José. Então presidirá a Eucaristia, que será também transmitida às 19 horas da sede de Coimbra. Então, oxalá, as pessoas que quiserem possam também acompanhar as atividades diocesanas durante este tempo de Quaresma. Muito bem, fica aqui então este programa de iniciativas que vão acontecer na Diocese de Coimbra. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, é o primeiro domingo da Quaresma. Começamos com a primeira leitura do livro do Gênesis, que nos fala da aliança de Deus com Noé e com a humanidade. Pode-nos falar um pouco mais acerca desta primeira leitura? Exatamente, a primeira leitura é muito interessante, porque o que aconteceu foi que Deus criou o homem, a mulher, a humanidade. Adão e Eva pecaram, os filhos de Adão e Eva pecaram, Caim matou Abel, e depois desenvolveu-se uma humanidade pecadora, e portanto de negatividade. E Deus disse, bem, isto assim não pode ser, vamos recriar a humanidade, fazer uma nova humanidade. Então chamou Noé e a sua família, e disse, olha, constrói uma arca e recolhe uma espécie de todos os animais e tu e a tua família vão para lá que eu vou renovar a terra. E então veio o dilúvio, um grande dilúvio, choveu muito e tal, e passado 40 dias de dilúvio parou a chuva e na arca salvaram-se apenas Noé, sua família e estas espécies de animais, um casal de cada animal. Bom, isto é uma imagem não histórica, evidentemente, isto não é histórico, mas é uma mensagem de dizer que a humanidade pecadora se devia renovar por uma nova criação. E então, com Noé, fez uma nova aliança. Ele disse, olha, eu vou fazer uma aliança contigo. Nunca mais vou destruir a humanidade. Nunca mais vou fazer isto que fiz agora, que é, de tal maneira, castigar o mal. E daqui para a frente, faço esta aliança contigo e com a tua descendência. Olha, acabou-se. Sois a nova criação, tendes que vos portar bem, senão é o que o mundo será o que vocês sereis. E vou fazer um sinal para que te recordes. Vou-te dar um sinal desta aliança com a humanidade, que é, olhem só, o arco-íris. Então, quando vês um arco sobre as montanhas, lembra-te que é o sinal da minha aliança com a humanidade, para que seja para que vós vivais na vossa liberdade, mas que vos lembreis de mim e queirais construir um mundo baseado no amor. Então, muito interessante. O arco-íris aparece como este sinal da aliança de Deus com a humanidade, em que Deus se comprometeu a não mais destruir a humanidade. Pronto, isto aqui é um pouquinho linguagem simbólica, não é? Historicamente, não há procura em que monta que foi. Não, é uma imagem, é uma catequese, digamos assim, que está nos primórdios da Sagrada Escritura para dizer-nos que Deus respeita o homem, que Deus quer um homem bom, quer relações fraternas, mas respeita o homem. E quando eu estou em crise, que olho para o arco-íris e me lembro que Deus abraça a humanidade, Deus ama-nos a todos, Deus está connosco,
Deus está a velar por nós, só está à espera que nós pratiquemos o bem. Poucos olharão dessa forma para o arco-íris. Esperemos que agora, depois desta sua explicação, já possamos olhar para o arco-íris com outro simbolismo, com outro significado também. Que o arco-íris é sempre algo muito bonito de se ver, não é? Toda a gente gosta imenso de ver o arco-íris. Até se criou a tradição, quando está o arco-íris, há lá um pote de ouro ou um tesouro. Depois há também os movimentos sociais que aproveitaram o arco-íris. Olha, mas o arco-íris na Bíblia, portanto isto, 1000 e tal anos antes de Cristo já estava escrito isto, já estava escrito na Sagrada Escritura. É o sinal da aliança de Deus com a humanidade, em que Deus se compromete a respeitar o caminho dos homens e convida os homens a um caminho de paz e de amor. Esse é o arco-íris. Portanto, quando eu olho para o arco-íris, lembro-me de Deus, Senhor, olha, obrigado, tu estás comigo, nós podemos também estar contigo. E por coincidência, o arco-íris foi o símbolo usado até logo desde o início da pandemia para confiarmos de que tudo iria correr bem. Exatamente, haver também um sinal de esperança que aí apareceu. É verdade. Seu Padre, prosseguimos então, olhamos para a segunda leitura deste domingo, a primeira carta de São Pedro, que nos fala então do dilúvio, sinal do batismo. Exatamente, aproveitando isto mesmo que estávamos a dizer, São Pedro escreve na sua primeira carta uma passagem em que refere justamente o dilúvio, e refere Noé, e refere o batismo como uma nova criação. Portanto, o dilúvio era um sinal daquilo que é o batismo. Aquele tal acabar com o pecado e criar uma humanidade nova, e isto realmente acontece em Cristo, em que na sua morte na cruz e na sua ressurreição oferece-nos uma real possibilidade de viver a vida nova de filhos de Deus. E o batismo é o sinal, o sacramento desse novo nascimento. O dilúvio era uma pré-figuração, no batismo isso acontece sacramentalmente, acontece como dom da graça de Deus, em que Cristo ressuscitado é uma possibilidade para mim. Por isso o batismo tem esta dupla dimensão, é a morte e a ressurreição. A gente agora, quando se faz o batismo, deita água na cabeça das crianças, mas outra forma é o batismo de imersão, que tinha este sentido mesmo, era imerge-te nas águas, morreste ao pecado e agora levantas-te, sais, uma vida nova, que é a ressurreição. Então, São Pedro utiliza justamente esta figura do Antigo Testamento, do dilúvio, do Noé, para recordar a graça do batismo e convidar-nos a viver na humanidade nova e não na velha humanidade pecadora. Então temos essa possibilidade. E por isso todo este tempo de quaresma, de jejum, de oração, de esmola, para quê? Para ver se me ajuda a ser humanidade nova. Dom da bondade, o amor, a paz, a alegria, a fé, o abraço ao irmão, é o que prevalece. E também o trabalho, a investigação científica, o querer melhorar o mundo, o querer dominar o mundo, que Deus disse, que sempre multiplicavos, dominai. Portanto, eu posso dominar as coisas, mas com esse sentido positivo, de criação, mas para o bem, não para escravizar tudo aos meus pés e eu ser mais que os outros e dominar, não. Com amor, com paz, com bondade, o mundo que é para todos, esse é o desígnio de Deus. E depois um mundo chamado à vida eterna, à esperança, à vida que vence a morte. Isso é a ressurreição do Senhor. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então, olhamos para o Evangelho segundo São Marcos, o início do ministério de Jesus com um convite à conversão. É esta a principal mensagem do Evangelho. Exatamente, o primeiro domingo da Quaresma é o domingo das tentações, em que, nomeadamente, o Evangelho de Marcos e de Lucas contam as tentações de Jesus no deserto. Durante 40 dias, então muito no Evangelho de São Marcos não aparece a descrição dessas tentações no deserto. É assim uma coisa muito breve. Diz, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. E esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam. Estava retirado no deserto, em oração, experimentou as tentações. Está a ver? Está aqui. Mas ele venceu as tentações com a ajuda de Deus. Os anjos o serviam. Quem diz, era ele e Deus, e a graça de Deus e a sua oração. Depois diz, logo a seguir, começou a pregar o Evangelho, dizendo, cumpriu-se o tempo. E está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
Esta é a mensagem de São Marcos. Portanto, não está ainda desenvolvida a descrição das tentações, da que aconteceu no deserto, mas está este Jesus que foi para o deserto. E por isso nós vivemos a Quaresma como tempo de deserto, ou somos convidados a isso, através daquilo que fez Jesus, que é da oração, do jejum. O jejum não é para sofrer, o jejum é para libertar-me daquilo que me sobra, daquilo que está a mais, daquilo que me prejudica, daquilo que me faz mal, a mim e aos outros. Portanto, temos que também renascer este sentido do jejum. Durante muito tempo o jejum era um bocadinho sofrimento, que era não comer, passar fome, ter um dia de jejum, jejuar. Então era um bocadinho pesado. Eu próprio jejuei, ter um dia inteiro sem comer. Por dizer, Senhor, hoje não vou comer só para sentir fome, mas saber que Tu és o pão que me alimenta. O que sacia a minha fome é o pão que sai a palavra que sai da Tua boca, como fez Jesus no deserto. É aquilo que é difícil. Mas o sentido verdadeiro é separa-te daquilo que não é necessário, une-te ao essencial. A verdade é que agora, pelas modas e pela beleza e pela estética, as pessoas jejuam isso e muito mais, para serem bonitas e elegantes. É verdade. Um pouquinho, para ser também bonito e elegante aos olhos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. Portanto, a gente às vezes, para a vida espiritual, parece que temos tanta dificuldade em fazer um pequeno esforço, um pequeno sacrifício, mas para a vida do mundo, quanto fazemos? E depois do mundo recebemos o mundo, recebemos o que diz o Evangelho na quarta-feira de cinza, recebemos o aplauso dos homens. Mas aquele que é capaz de viver no silêncio com Deus, nesta transformação interior, recebe a recompensa de Deus. Falta-nos o sabor da recompensa de Deus, que é a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira força interior, que é aquilo que todos andamos à procura. Isto é fácil de dizê-lo, mas acolhê-lo interiormente, viver dessa força de Deus, esse é que é o verdadeiro desafio. Por isso este tempo de Quaresma é para concretizar o que o Senhor diz. O tempo cumpriu-se, estamos no tempo ideal. Arrepende-te e acredita no Evangelho. Arrepende. Como é que eu me arrependo? Através de esforços, de momentos de dizer, olha, eu vou mudar esta atitude. Pronto. Eu fumava, vou deixar de fumar, por exemplo, uma coisa que a gente acha, é muito difícil, mas eu vou conseguir. Então, olha... Pelo menos abrandar um bocadinho, não é? É, mas eu vou conseguir, e é possível, se eu me esforçar. Então a proposta era desses jejuns. Olha, então faz uns jejuns bons. Renuncia à tristeza. Não é? O mau humor. Hoje, pelo menos hoje, eu não vou ter nenhuma vez mau humor. Palavras feias, não vou dizer. Mentiras, ando sempre aqui com umas mentiritas. Olha, vou dizer agora. É aqui com a verdade. Bom, e é estas atitudes que é arrepende-te e acredita na boa. Isto leva-me a abrir o coração ao Senhor, a acolher a sua mensagem de paz, de amor, de alegria, de vida eterna, de capacidade de vencer o mal, de sermos pessoas de esperança e positivas. Olha, esse eu também queria para mim. Também tenho que me esforçar muito nestes pequenos jejuns e neste reforçar a oração e em gestos de amor para com o próximo, para que a Quaresma seja efetivamente um alegrarmos, um aproveitar para estar mais com o Senhor. Ficamos com este desafio, não é, Sr. Padre? Para que todos possam, de alguma forma, fazer o seu jejum daquilo que possa não ser tão positivo nas suas vidas. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa. Como sempre, uma sugestão musical. Qual é que é o tema que nos apresenta? Então, olha, era uma canção do Padre João Paulo Vaz, que ele agora está muito na moda, não é? Então eram 7 cravos colhem corações. É uma palavra, é um cântico que também nos recorda um olhar para Jesus na cruz e descobrir que o que lhe aconteceu passa também por nós e pela nossa ação e às vezes pela nossa insensibilidade. Então ficamos com esta música serena que fala de um olhar para a cruz e que Oxalá também nos ajude, pois, a aliviar as negruras da vida e a viver também os momentos difíceis com esta suavidade, com esta esperança e com este ar de positividade, somos também chamados a viver e assim fazemos esta caminhada até à Páscoa. Sr. Padre, vamos então ouvir juntos esta sua sugestão. Daqui a pouco já falamos para nos despedir, pode ser? Muito bem, muito obrigado. Então vamos ficar com esta proposta hoje do Sr. Padre António Loureiro no nosso programa Palavras de Esperança.
meu silêncio me pergunta de que cor é o cravo que lhe deste. De que cor é o cravo que lhe deste. Esvaziado de sentido, meu vazio me rodeia, porque foi aquele cravo que lhe deste. Porque foi aquele cravo que lhe deste. E cruzado na parede te contemplo, esticado na cruzada te cravei, por 3 cravos já colhidos. Já bem cego na cruzada me sorris e me jardinas. No silêncio do meu quarto, meu silêncio me pergunta de que cor é o cravo que lhe deste. De que cor é o cravo que lhe deste. Esvaziado de sentido, meu vazio me rodeia, porque foi aquele cravo que lhe deste. Porque foi aquele cravo que lhe deste. Pela face já cansada, minha lágrima me chora, porque cravo e não rosa tu lhe deste. Porque cravo e não rosa tu lhe deste. E cruzado na parede te contemplo, esticado na cruzada te cravei, por 3 cravos já colhidos. Já bem cego na cruzada me sorris e me jardinas. Sr. Padre, muito obrigada por esta sugestão, de facto lindíssima, esta música Sete Cravos Escolhem Corações. Exatamente, aqui o cravo não é propriamente uma flor, mas é o cravo que pregou Jesus na cruz. Por isso ele dizia: de que cor é o cravo que lhe deste? E é no silêncio do meu quarto que eu vou pensando nisto e vou meditando nisto. Portanto, no fundo é uma maneira poética de falar daquilo que aconteceu a Jesus na cruz. Oxalá também nós queremos dar-lhe um cravo, ou melhor, como ele dizia, porque não uma rosa em vez de um cravo pica e que dói, não é? E então vamos ficar com esse desejo de poder também encher de alegria, de esperança, de otimismo este tempo de Quaresma. Sempre coisas boas que possam alegrar o Senhor, alegrar-nos a nós próprios, alegrar os irmãos. Sr. Padre, muito obrigada. Marcamos encontro para um próximo programa. Bom fim de semana. Tudo bom. Muito obrigado igualmente a Liliana, a todos os nossos ouvintes. Uma boa semana. Uma boa semana. Ficamos então com o programa Palavras da Esperança na Rádio Boa Nova com o Sr. Padre António Loureiro. Palavras de Esperança. À sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.